Então vamos lá, segunda aula, módulo 2, curso de capacitação em medicina canabinoide. Essa aula a gente vai falar um pouco mais especificamente sobre a planta. Vamos entrar aqui em alguns detalhes um pouco mais específicos da planta cannabis. Esse curso não é voltado para botânicos, não é voltado para a parte de agronomia, mas é muito importante que se a gente está fazendo, né, esse tratamento com essa substância, assim como deveria ser com todas as substâncias que a gente usa para forma terapêutica, que a gente entenda, né, qual é a substância que está sendo utilizada, de onde ela vem, e como que a gente pode, então, ter um melhor controle sobre ela. Depois que a gente vai falar um pouquinho, então, sobre a farmacobotânica da planta. Tá legal? Então, a gente vai trazer aqui nessa aula a estrutura da cannabis, a composição química, e principalmente falar sobre ela, e como as quimiovariantes elas vão impactar no uso medicinal. Então, começando aqui pela estrutura, né, vamos passar mais rapidamente sobre essa parte. Não é nosso objetivo aqui, mais uma vez, destrinchar essa parte, né, de farmacobotânica, mas sim entender aqui o básico. Mas, para a gente começar aqui, entender o que é a farmacobotânica, é uma área da farmacognosia que estuda as matérias-primas vegetais e os princípios ativos naturais. Né? E a farmacognosia é uma ciência que investiga, né, as propriedades desses compostos. Então, a gente vai falar sobre principalmente os princípios ativos, né, da planta cannabis nessa aula, para que a gente possa então entender como que eles vão atuar no nosso organismo. Então, trazendo aqui esse resumo aqui, né, da parte da farmacognosia da cannabis, né, a gente vê aqui no lado direito aqui essa classificação taxonômica, né, do reino plantar, divisão, né, aí, magnoliofita, né, de angiospermas, né, da classe da magnoliopsida, subclasse, ordem, família cannabis, espécie cannabis sativa L. A espécie é a cannabis sativa L por conta desse cientista que foi o Carolus Linnaeus, que a descreveu em 1753. E é interessante a gente entender aqui que a gente está falando de uma única espécie, que é a cannabis sativa L. Sativa vem do termo que é cultivado, tá? Mas a gente está falando de uma única espécie, que é a cannabis sativa L. Dessa espécie vão ter as subespécies que a gente também vai falar por aqui. Mas a cannabis sativa L vai ser sempre a espécie. Então, quando a gente fala cannabis sativa, a gente está falando cannabis sativa sativa. Quando a gente fala cannabis sativa índica, a gente vai estar falando cannabis sativa índica. E não cannabis índica propriamente dito, que é só uma abreviação ali do termo. Tá legal? Então, já algumas características aqui de que é uma planta anual. A gente tem plantas fêmea, macho e hermafrodita. As plantas fêmeas têm principalmente ali a presença dos tricomas com os fitocannabinoides e as plantas machos não, sendo utilizadas principalmente para a confecção de fibras. Então, a gente tem aqui, né, as subespécies, os tipos de cannabis, né, que são a sativa, a índica e a ruderalis, e tem ainda algumas pessoas que acrescentam uma quarta, que seria a afeganis, mas as principais seriam essas. E algumas características, né, a sativa pode ter ali, em alguns casos, uma maior concentração de THC, a índica geralmente tem efeitos mais relaxantes e sedativos e também tem uma concentração alta de THC, e a Ruderalis geralmente ela é menorzinha, né, mais curta e muito utilizada para questões industriais. E aí vamos entender uma coisa aqui. Atualmente, esses subtipos, essas subespécies, elas praticamente não existem mais nas suas formas puras. Depois de tanto que se manipulou essas plantas, que se cruzou, né, entre elas para trazer novas subespécies, o que a gente tem hoje principalmente são plantas híbridas, que contém tanto características de sativa quanto de índica e até mesmo de ruderalis. Então, atualmente, isso é apenas para termos aqui de conhecimento, de estudo, né, para que a gente fala aqui de sativa sativa, sativa índica, sativa ruderalis. Então, atualmente elas são basicamente plantas híbridas. E, como a gente vai ver mais para frente, isso aqui pouco tem importância para o uso medicinal, na forma de medicação. Se a gente estiver falando do uso de medicinal realmente das strains, né, das variantes, aí sim, né, das espécies ali, das subespécies, desculpa, aí sim a gente tem esse conhecimento. Mas, mais uma vez,
a gente vai estar falando principalmente das plantas híbridas. No uso medicinal, a gente vai estar falando das quimiovariantes tipo 1, tipo 2, principalmente focado na concentração de THC e de CBD, e não mais falando aqui em termos, né, de sativa ou índica. A gente vai estar falando num termo diferente. E uma questão interessante também é falar sobre cannabis e cânhamo, que é conhecido como hemp, que são pertencentes à mesma planta, mas que o cânhamo ele tem concentrações de THC abaixo de 0,3% e é principalmente utilizado para fazer fibras e extração de CBD. Mas atualmente tem se utilizado, na verdade, a própria cannabis com baixo grau de THC para fazer ali os extratos também de CBD. Alguns fazem realmente do cânhamo e outros fazem realmente da cannabis, das inflorescências ali das plantas femininas. Tá legal? Então, só para a gente deixar isso bem claro, que cânhamo segue sendo cannabis, mas ele tem essa característica de ser abaixo de 0,3%, tá bem? E as plantas femininas são principalmente ali as que estão gerando as inflorescências e gerando ali os fitocannabinoides. Então, deixei aqui esse artigo, que foi um principal artigo que eu utilizei aqui para essas informações, que fala sobre a arquitetura e florogênese das plantas fêmeas da cannabis sativa, né, mostrando aqui que ela tem, né, partes essenciais ali para o seu desenvolvimento e para a formação dos compostos bioativos que estão presentes ali nas inflorescências e nos tricomas, principalmente. Então, cada parte da planta, claro, tem uma função importante, né, as raízes com a absorção ali dos nutrientes, né, que dependendo ali da característica pode ser mais longas e finas, né, e acumular também compostos bioativos como ácidos graxos e até alguns terpenos. Então, opa, ficou aqui um pouco fora de ordem, mas seguindo aqui o caule, também vai ter ali a sua importância, né, como tem ali em todas as plantas, né. Aí a gente já chega na parte das folhas, que vão ter, né, um pouco de diferença ali, se ela é sativa, se é índica, se é ruderária, mas mais uma vez, hoje praticamente essas plantas são híbridas, então a gente não consegue diferenciar se ela é puramente sativa ou puramente índica. Então, elas também vão ter a sua importância, principalmente ali com relação à fotossíntese, e a gente começa aqui a chegar nas partes importantes para a parte medicinal, que são as flores ou as inflorescências, que, né, onde vão ser produzidos ali os fitocannabinoides, principalmente aqui nos tricomas, que a gente vai ver aqui embaixo, e as flores femininas vão ter ali esses tricomas que vão produzir os fitocannabinoides. Dentro desses tricomas, eles vão ali ter resinas que vão estar, né, como a gente pode ver aqui na imagem, né, as flores, né, ali cercadas de folhas que vão levar os nutrientes da fotossíntese e tudo mais. E a gente pode ver aqui detalhes dos tricomas, né, que contém ali as resinas e que vão estar ricas, então, nos fitocannabinoides e nos terpenos que nós queremos utilizar. Então, eu trouxe aqui também essa imagem que mostra, né, várias utilizações que podem fazer de cada parte dessa planta. Então a gente pode utilizar ali o caule para fibra, para biocombustível, para fibra interna, pode utilizar a folha, né, como para fazer adubo, fazer questões ali para animais, para questões isolantes, pode utilizar a semente para fazer grãos, para utilização, né, para alimentar, para utilização como óleo, né, pode utilizar a flor para óleo, para extração, para fazer os usos medicinais. Então, essa planta é completamente utilizável e, obviamente, ela não deve ser descartada como vinha sendo feito. Então, aqui apenas algumas informações sobre o ciclo de vida, né, das fases de crescimento, né, as questões aqui de germinação, fase vegetativa, floração, colheita e cura. Então, a germinação é claro ali quando a planta está nascendo, quando ela está ali, né, saindo da semente, né, que ela tem ali algumas condições para serem feitas. Esse não é um curso de extração, esse não é um curso de plantio, então é somente aqui uma explanação breve para que vocês entendam que existe uma fase de germinação dessa planta, que precisa ali de temperaturas e umidade ideais. Existe depois a fase vegetativa, quando ela começa realmente a se desenvolver, desenvolve as raízes, desenvolve as folhas. Também existe um período ali para que isso aconteça, de em torno de 2 a 8 semanas, e que também precisa de condições ali ideais. E depois o período de floração,
que pode durar ali em torno de 4 semanas até 12 semanas, que também vai ter as suas características ali interessantes, de condições ideais para acontecer, e depois a fase de colheita e de cura dessas flores, dessas inflorescências, para ser feito ali o processo de extração ou o que quer que seja ali direcionado à inflorescência. Então, a gente vê aqui que ela tem diversos potenciais, como a gente falou aqui acima naquela imagem, né, com essa planta. A gente pode fazer o uso medicinal, tem uso também que é o uso recreativo, que é também conhecido como uso adulto, principalmente para alteração sensorial e relaxamento, que a gente não pode descartar, isso é parte da história da humanidade, fazer esse uso, né, adulto recreativo, que em outros momentos era utilizado de forma espiritual, né? Então, tudo isso faz parte do uso da cannabis e a gente não pode descartar, assim como o uso industrial para fibras, tecidos, cordas, biocombustíveis e alimentação e cosméticos. Então, aqui você pode ver o quanto que essa planta é versátil e ela pode trazer aqui diversas utilizações para que a gente, né, utilize no nosso dia a dia aqui enquanto humanidade e não somente aqui o uso medicinal, que é principalmente aí o mais conhecido, mas existem várias outras formas aqui de utilização e a gente vai dar um destaque aqui para as sementes que vão, né, estão aparecendo aqui com um expoente aí da cannabis, principalmente pelo seu valor nutricional, né, trazendo ali uma carga alta de proteínas, né, vitaminas, minerais, e que vem sendo ali, né, um alimento funcional. Né? Esse estudo aqui mostrou muito bem isso, um estudo de agora, de 2024, quanto as sementes de cannabis têm sido ali, né, estudadas e implementadas aí no nosso meio, principalmente como essa característica nutricional. Tá legal? Então, as sementes estão aí, como também os biocombustíveis, né, e o uso têxtil tem sido também bem estudados aí e utilizados, assim como o uso medicinal. Então, vamos entrar aqui na parte da composição química, né, para a gente falar um pouquinho disso. Então, a cannabis tem ali diversos compostos bioativos, né, estão presentes ali na planta e os principais são os fitocannabinoides, terpenos e flavonoides e que tem um efeito terapêutico que vai variar de acordo, claro, com a concentração e a combinação de cada canabinoide, terpenos e flavonoides que estão presentes. Deixei também aqui um artigo que principalmente eu tirei essas informações e o que é muito interessante da gente pegar aqui nessa parte inicial é que os fitocannabinoides, eles têm principalmente, vamos dizer, um fitocannabinoide mãe, eles estão presentes na planta como fitocannabinoides ácidos. Então, eles não são encontrados como já o componente neutro, né, que a gente vê que é o CBD, que é o THC, mas sim como componentes ácidos, que é o CBD ácido, o THC ácido, é o ácido tetraidrocannabinol, o ácido canabidiol. Então, eles são presentes na planta como esse componente ainda ácido, ou seja, ainda não ativos. Na verdade, eles já têm atuação se a gente utiliza esses ácidos no organismo, mas não tão potentes quanto ali os componentes já neutros, né, que depois de um processo de aquecimento, por qualquer forma que seja, eles viram ali esses componentes já neutros, que são propriamente dito o canabidiol, o THC, o canabicromeno. E tudo isso vem de um único canabinoide mãe, que a gente chama, que é o canabigerol ácido, que é quem gera todos os outros canabinoides. Então, você vê aqui no esquema que o canabigerol ácido, depois, sob aquecimento, ele vai virar o canabigerol ácido ele gera o THC ácido, o CBD ácido, o canabicromeno ácido, que assim por diante vai se transformando aqui nos canabinoides neutros, e esses, quando envelhecidos ou curados por muitos períodos, viram outros componentes, como o delta-8-THC, o canabinol, o canabilol, e a gente sabe que então vão ter também efeitos. E eu trouxe aqui um adendo sobre o delta-8-THC, que a gente vai trazer também mais à frente. Então, trouxe algumas características aqui dos principais fitocannabinoides. A gente vê aqui, né, que os principais utilizados são mesmo o CBD e o THC, né, e alguns outros também colocam o canabigerol como anti-inflamatório, o canabinol como sedativo, né, então todos esses componentes eles podem estar presentes aí em uso medicinal, em extratos, né, em
formulações ali diferentes desse tratamento. E os mais conhecidos, THC e CBD, o THC ele podendo ter um efeito psicotrópico, mas tendo diversos usos medicinais e efeitos clínicos com relação a ele. O canabidiol, muito também já conhecido, que é psicoativo, mas não é psicotrópico, ou seja, não causa efeito entorpecente e que tem efeitos similares ao THC no seu uso medicinal e, além disso, pode moderar os efeitos psicotrópicos do THC. Aqui ficou escrito errado psicoativos, na verdade é efeito psicotrópico, porque psicoativos todos eles são. E aí a gente vem para o canabigerol, que também tem diversos efeitos anti-inflamatórios, neuroprotetor, capaz de inibir a recaptação da anandamida, ou seja, aumenta os níveis de anandamida, melhora os níveis de serotonina. O canabinol podendo ser utilizado ali como um adjuvante para a insônia. Enfim, até o THCV aqui, também um outro fitocannabinoide que pode atuar na parte metabólica. Então, algumas das características dos fitocannabinoides, os principais que são utilizados com diversos efeitos clínicos, que a gente já também falou bastante aqui nesse curso. E aí eu trago para vocês aqui, né, uma polêmica que aconteceu recentemente com relação ao delta-8 THC. Né, agora que a gente já conversou aqui sobre os fitocannabinoides, a gente entende que o delta-8 THC ele ocorre em fases muito tardias da planta, quando ela está ali já bem envelhecida, bem curada, sob ali muito efeito do sol ou de altas temperaturas, e que então o THC, ele pode, o delta 9 pode começar a virar delta 8 THC. O que acontece? Para burlar a legislação, que não estava permitindo concentrações altas de THC, algumas empresas começaram a pegar o delta 9, transformar quimicamente o delta 9 em delta 8 THC laboratorialmente, que é um processo extremamente simples, e borrifava esse delta 8 químico em plantas ou adicionando esse delta 8 químico em extratos, como dizendo que ele fosse naturalmente ocorrido da planta. Isso foi descoberto e as pessoas então pararam de utilizar o delta 8 THC porque eles estavam trazendo efeitos prejudiciais, até mais potentes ali do que o delta 9, né, efeitos colaterais, porque era um componente sintético que estava sendo adicionado ali numa planta, né, seja numa cannabis in natura ou num extrato, e trazendo ali efeitos colaterais que não estavam sendo positivos. Então, começou-se a descobrir que algumas empresas estavam fazendo isso. Claro que o delta 8 ele pode ter efeitos positivos, sim, assim como o delta 9. Porém, eles sintéticos, eles têm sim que ser, né, ter uma maior precaução com relação ao uso, e isso não estava acontecendo. Então, isso basicamente aí caiu por terra. O delta 8 está sendo muito menos utilizado, porque ele realmente é esse componente químico que a gente atualmente hoje, no uso da cannabis medicinal, sabe que não é interessante. Então, passando aqui para os terpenos, né, que são esses responsáveis pelo aroma, que também tem diversos efeitos clínicos, terapêuticos no uso da cannabis medicinal. Então, são esses compostos aromáticos e que são utilizados na terapia floral, são já utilizados ali no uso da aromaterapia, né, que são ali componentes que vão trazer diversos efeitos clínicos. Então, eu trouxe aqui alguns dos principais terpenos, né, o mirceno, o limoneno, o pineno, o linalol, beta-cariofileno, que tem diversos efeitos clínicos. Mirceno, né, sendo um componente ali mais relaxante, mais sedativo, o limoneno já como algo já mais estimulante, com melhora do humor, né, o pineno podendo estimular ali a memória, trazer até broncodilatação, o linalol também presente na lavanda, né, que traz ali melhora de questões de ansiedade, efeitos mais sedativos, o beta-carefileno interagindo diretamente com o receptor CB2, promovendo um efeito anti-inflamatório, né? Então veja aqui no quadro abaixo quanto esses terpenos têm efeitos terapêuticos, além de somente ter o aroma. Né? A gente está falando aqui de substâncias que vão trazer, combinar com os fitocannabinoides, trazendo efeitos terapêuticos, e é justamente disso que está sendo utilizado aí no uso medicinal. Os extratos vêm com os fitocannabinoides, com a sua relação de fitocannabinoides, mas bons extratos também vêm com a sua relação de terpenos. Muitos deles com beta-carofileno, alguns deles com miceno, outros com a presença de limoneno ou até o linalol. Então, a gente está entendendo aqui que os terpenos eles fazem parte importantíssima nesse uso medicinal da cannabis
trazendo até o que a gente conhece como o efeito entourage. Então, não são só os fitocannabinoides interagindo entre si que trazem esse efeito comitivo, que trazem essa potencialização do efeito, mas sim também os terpenos. E aí, falando também dos flavonoides, né? Aqui a canaflavina, né? Que a gente já sabe que são flavonoides específicos da cannabis, né? E que também vão estar presentes ali trazendo efeitos anti-inflamatórios, antioxidantes. Vejam só esse estudo de 2022, mostrando até potenciais anticancerígenos da canaflavina A, né? Mostrando aqui que esses componentes são também ativos e alguns deles aqui específicos da cannabis, como né, a canaflavina A, canaflavina B, canaflavina C. Então, mais esses componentes que também devem ser levados em consideração e que também são importantes, por isso que a gente fala tanto do uso do extrato da planta e não do uso sintético isolado de componentes ali dessa planta, e sim com os componentes em combinação, podendo trazer o que isso que a gente conhece como efeito entourage. Tá legal? Então, e que a gente sabe que eles vão modular e melhorar ali os efeitos que essas substâncias, esses compostos ativos têm entre si. E aí a gente começa a pensar, tá, mas eles se regulam, eles têm efeitos então opostos um com outros? Na verdade, não. Na verdade, o que acontece é que eles são complementares. Né? Além de melhorar o efeito terapêutico, um pode melhorar efeito colateral do outro. Então, se tem excesso, ele pode ajudar a reduzir esse excesso de efeito. Mas eles são muito parecidos e eles são complementares. Então, eu trouxe aqui né, essa relação do THC e do CBD para a gente entender direitinho isso. Né? Esse artigo do Ethan Russo é muito interessante, que fala o momento legal da gente trazer o THC para acrescentar esse efeito entourage. Né? E o THC em doses baixas e moderadas vai trazer benefício para o tratamento e muito pouco provável prejuízo. Se em altas doses, ele sim pode trazer ali né, piora de qualquer alteração ali de efeito entorpecente, porém sem risco de parada cardíaca ou óbito. E o CBD ele vai ter efeitos muito parecidos com o THC, e inclusive vai ajudar a proteger desses efeitos colaterais que o THC pode trazer, principalmente quando em altas doses. Então, a relação do canabidiol com o THC é muito interessante, porque eles têm, além de efeitos semelhantes, têm efeitos protetores quando eles estão combinados. Então, eles não são opostos, eles não são competidores, muito pelo contrário, eles são complementares. Então, é muito interessante quando a gente utiliza, sim, a presença do THC em compostos aí ricos em canabidiol. E com relação às quimiovariantes, né? Como que a gente utiliza as diferentes quimiovariantes, rico em canabidiol, rico em THC, equilibrado, para eu trazer uma melhora aqui no meu uso medicinal. Então, atualmente, a gente conhece três quimiovariantes, que são a quimiovariante tipo 1, que é rica em THC, e que a gente utiliza mais para questões de dores crônicas, espasticidade, náuseas, estímulos do apetite. Não que o CBD não possa atuar nessas condições, mas quando a gente acrescenta o THC, realmente quando a gente vê uma melhora mais significativa desses pacientes. A gente tem aqui meu variante tipo 2, que já é um extrato, né, uma planta mais equilibrada, THC com CBD, e que vão ser utilizados aí para a maioria dos pacientes, como a gente falou atrás aqui sobre o efeito entourage e o efeito protetor do CBD com relação a efeitos colaterais de THC e o efeito complementar que eles trazem entre si. Então, podendo ser utilizado ali em quadros, inclusive, de ansiedade, de insônia e até mesmo de dor, sem a gente ficar tão preocupado com relação ao THC ali estar dominante e poder trazer qualquer efeito psicotrópico para esse paciente. E aqui meu variante tipo 3, que é a mais utilizada atualmente, que é a que é rica em canabidiol e que tem uma baixa ou moderada concentração de THC. E aí essa hoje em dia muito conhecida e a mais utilizada certamente aí no uso medicinal para questões como ansiedade, epilepsia, inflamação, doenças degenerativas, distúrbio do sono, né, artrose, questões inflamatórias. Então, a gente sabe aqui que não tem efeitos psicoativos significativos e que pode ser utilizados pela grande maioria dos pacientes que buscam esse tratamento. Então, a gente tem conhecimento sobre essas três quimiovariantes que são muito utilizadas no uso medicinal e que a gente tem acesso
amplamente aí no uso medicinal aqui no nosso país. Aí vem outras quimiovariantes que vêm sendo descritas, que inclusive a tipo 4, que seria uma predominante de CBG. Né? Eu já vi extratos de CBG equilibrados com canabidiol, mas ainda não vi um CBG predominante. E um tipo 5 ali, que seria um de quantidades indetectáveis de canabinoides, e mais utilizando ali uma cannabis focada em terpenos e tudo mais. Mas principalmente o que a gente trabalha são os quimiotipos 1, 2 e 3, e que é o que a gente precisa principalmente conhecer. E aí a gente diferencia um pouco essas quimiovariantes das strains, que são, vamos dizer assim, as genéticas. E o que é interessante é que a gente saiba que as strains elas estão entrando também no cenário medicinal. Então, se a gente fica só restrito às quimiovariantes, focando ali no canabidiol e no THC, a gente vai esquecer que existem ali os terpenos que fazem muita diferença, né, nesse uso medicinal. Então, as strains, né, como principalmente se fala para o uso adulto e menos ali para o uso medicinal, elas estão cada vez mais estando presentes ali no plantio medicinal, no uso medicinal, para condições específicas. Então, uma pessoa que vai fazer uso, por exemplo, de um extrato rico em CBD para ansiedade, é diferente de um paciente que vai fazer uso de um extrato rico em CBD para Alzheimer, de um paciente que vai fazer uso de um extrato rico em CBD para artrose, de um paciente que vai fazer uso de um extrato rico em CBD para depressão. Então, se eu não levar tudo isso em consideração e focar somente numa quimiovariante tipo 3 para todos esses pacientes, eu vou estar ignorando várias outras características dessa planta que podem ser utilizadas. Então, né, como a gente já falou anteriormente, né, os subtipos ou as subespécies de cannabis, sativa, índica, híbrida e ruderates, elas hoje praticamente estão sendo ali resumidas em uma cannabis híbrida, que tem características de sativa, que tem características de índica e que tem mais características de uma e menos de outra. E vão ser muito interessantes, e o futuro da cannabis vai estar muito provavelmente relacionado ao uso dessas strains para condições específicas de saúde. Como eu citei aqui, paciente com Alzheimer vai fazer uma strain dentro da mesma quimiovariante rica em CBD ou equilibrado, mas uma strain específica para ser utilizada no paciente com a cannabis. Isso está crescendo muito. Eu trouxe aqui um exemplo, por exemplo, dessa Blue Dreams, que é uma cannabis híbrida e que traz esses efeitos aí de criatividade, de euforia e de melhora de humor, e que pode ser utilizado, por exemplo, para pacientes com depressão. Então, é, é interessante que a gente entenda também como essas strains vão poder ser ali utilizadas para esses pacientes. E eu trouxe aqui um vídeo muito interessante desse professor, né, de Israel, que já desde 2020 ou 2019 já faz uso de diversas strains para condições diferentes de saúde. Pacientes de autismo têm uma determinada strain, pacientes com epilepsia têm outra determinada strain. Então, eles já fazem o plantio direcionado para essas condições de saúde, focado nas quimiovariantes e focado nas strains para cada patologia. Esse é o futuro da personalização do tratamento com a cannabis medicinal. Eu não sei se vai sair aqui no áudio, eu vou colocar aqui para rodar, e aí depois vocês vão ter a oportunidade também de pesquisar esse vídeo aqui no YouTube, está exatamente com esse título que eu deixei aqui, para que vocês também possam ver esse vídeo. Vamos lá.
Então era isso, pessoal, que eu tinha para trazer aqui para vocês hoje, mostrando aqui a farmacobotânica da cannabis, sua estrutura, sua composição química, como as quimiovariantes podem, né, ajudar ali nas diversas condições com efeito entourage e como que isso vai ser principalmente aí personalizado para o futuro, para esse tratamento. Até a próxima!